Finalmente, o processo que irá cassar o mandato de Sérgio Moro avançou. Foi marcado o depoimento de Sérgio Moro, como também foram marcados os depoimentos das testemunhas, tudo em meados de novembro. Assim, o processo avança e Sérgio Moro começa a entrar na reta final do seu mandato, porque ele será cassado. Moro será cassado por abuso de poder econômico porque ele cometeu irregularidades nos seus gastos na época da campanha que ele saiu para presidente e depois para senador. Mas esses não são os únicos problemas de Moro. Sérgio Moro, depois de tudo isso, vai ser condenado pelos abusos dele na Lava Jato e vai virar um ficha suja, uma grande ironia do destino. Você quer ver o Moro ficha suja? Coloque aqui nos comentários. Você acha que só a cassação é pouco ou você quer ver Moro atrás das grades? Deixa o seu like se você curtiu a notícia que Moro vai ser cassado e se inscreva no canal. O processo do Sérgio Moro, ele finalmente começou a avançar de modo a ir para a reta final para a condenação do Sérgio Moro, que deve acontecer lá em 2024. Mas a gente já está em meados de outubro, né? Praticamente estamos no final do mês. O TRE do Paraná, que é o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, onde a ação contra Sérgio Moro movida pelo PT e pela coligação do PT e pelo PL está ocorrendo, marcou o depoimento do Moro para o dia 16 de novembro. Antes do Sérgio Moro, uma semana antes, nós vamos ter as testemunhas de acusação e as testemunhas de defesa do Sérgio Moro. Até Deltan Dallagnol vai prestar ali um depoimento. E aí, depois que as testemunhas acabarem de prestar os seus depoimentos, o processo vai avançar e assim, o Sérgio Moro vai ser cassado. É muito difícil que ele não seja cassado, ele vai ser cassado no TRE, depois ele vai levar o processo para o STF, onde também será implacável, o Moro já está cassado. E por que ele vai ser cassado? A gente tem falado muito sobre isso em vídeos recentes que falamos sobre o Moro, mas talvez não tenha ficado muito claro o motivo. Moro vai falar que é uma perseguição, coisa do tipo, mas ele, como desde bem antes de ser político, cometia irregularidades e ele cometeu irregularidades durante a campanha. Porque você tem que lembrar que o Sérgio Moro, antes dele se filiar à União Brasil, que é o partido dele atual, ao qual ele saiu como candidato ao Senado e venceu, ele estava filiado ao Podemos. E na época que ele era filiado ao Podemos, ele saiu como candidato à presidência. Ele teve lá um breve período que Moro era pré-candidato à presidência da República. Ele até apareceu em alguns programas aqui na plataforma, foi até o Nando Moura, falando como candidato a presidente, percorreu o país como candidato a presidente. Só que depois, quando ele se filiou à União Brasil, a candidatura dele mingou e ele acabou saindo como candidato ao Senado pelo Paraná. E qual é o problema disso tudo? Ora, os gastos. O Podemos, ele injetou dinheiro na candidatura do Sérgio Moro para presidente. E o gasto de uma campanha presidencial é muito maior do que um gasto para uma candidatura ao Senado. Porque o Senado você só fica restrito ao seu estado. Presidente não, é o país todo. E você tem até limites dos gastos que você pode ter para uma candidatura ao Senado. O Sérgio Moro extrapolou esses gastos ao Senado e é por isso que ele vai acabar sendo cassado pelas irregularidades. O Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL, que moveu também a ação contra o Sérgio Moro junto com o PT, eles moveram duas ações, né? A coligação do PT moveu uma, a coligação do PL moveu outra. E aí houve a fusão dessas duas ações. O Valdemar Costa Neto quer que o Sérgio Moro seja cassado. O Moro até solicitou que o Valdemar retirasse a ação para ficar só a ação do PT, mas o Costa Neto deu de ombros e não tá nem aí, porque ele quer a destruição do Moro e a destruição do Dallagnol. Porque com o Moro e o Dallagnol cassados, são mais votos potencialmente bolsonarizados que poderão migrar para o PL. Isso tudo de olho em 2026. Temos que lembrar que o Deltan Dallagnol não era do PL e ele foi um deputado federal muito votado. Esses votos do Deltan, muito potencialmente, vieram de candidatos ou de bolsonaristas, né, de apoiadores de Bolsonaro, que agora estão em disputa. O mesmo vale para Sérgio Moro. Ele quer, então, o boy destruir os dois para poder capturar esses votos que vão ficar disponíveis. E os gastos do Sérgio Moro, pessoal, eles foram muito maiores do que estavam sendo até mesmo divulgados. Eles foram muito além. O União Brasil gastou centenas de milhares de reais, aproximadamente R$500 milhão de reais, só com seguranças do Sérgio Moro. Carros blindados, serviços de segurança e afins.
A gente sabe que esse tipo de serviço, ainda mais para o Sérgio Moro, seria necessário porque havia ameaças contra ele desde a época que ele era ministro do Bolsonaro. Só que esses gastos foram muito grandes para o Moro e também para a esposa, a Conja. Independentemente de ser necessário ou não, esse gasto ele vai passar por questionamentos do TRE. Nós ficamos sabendo nesse ano que houve aí uma operação para tirar a vida do Sérgio Moro. Só que essa atuação, essa operação, né, que é ilegal, foi revelada esse ano. Os gastos com segurança do Sérgio Moro vieram muito antes disso. Já ocorriam antes mesmo de nós sabermos disso tudo. Então são gastos a mais que também vão passar pelo escrutínio do TRE do Paraná e podem acabar complicando a vida do Sérgio Moro, que já é um senador cassado em atividade. Ele é um ex-senador em atividade, segundo informações do Leonardo Sakamoto do UOL. Tudo bem que o Sakamoto tem um viés mais à esquerda, é alguém que é mais contrário à Lava Jato, poderia ter uma visão mais enviesada da coisa. Mas eu confio nessa informação do Sakamoto, porque o Moro não tem perspectiva mais de poder. Lá em Brasília, o que ele pode... o Deltan Dallagnol foi cassado, ele não tem simpatia do STF, ele não tem muito que ele possa fazer no TRE, então ele vai ser cassado. E como ele já é um ex-senador em atividade, os poderes do Sérgio Moro se enfraquecem muito. Poder de mobilizar, poder de aglutinar, poder de pressão. Então já é dada como certa essa cassação do Sérgio Moro. Eu vejo que ele tem que começar a se preocupar com os outros processos que poderão vir contra ele, como por exemplo os casos da época da Lava Jato. Nós ficamos sabendo, segundo documentos obtidos pelo Globo News, que o Sérgio Moro conversava com um empresário que depois até veio a ser deputado, o Tony Garcia, para eles investigarem ministros do Superior Tribunal de Justiça do Paraná. Isso na época da Lava Jato. Tony Garcia já estava envolvido, né? Já tinha sido delatado, já estava acusado, investigado, enfim. E o Moro conversou com ele para tentar reduzir a pena, contanto que o Tony Garcia colaborasse com investigações contra o STJ do Paraná, porque havia suspeita de compra de sentenças, o que nunca ficou comprovado. O Moro não tinha prerrogativa para fazer esse tipo de julgamento. Então ou de investigação. Então essa ação do Sérgio Moro era uma ação ilegal. Inclusive, o Tony Garcia até falou que o Moro combinou com ele a utilização de um policial disfarçado para poder investigar secretamente ministros do STJ. É algo simplesmente muito grave e muito sério. E o que mostra que o Moro já tinha práticas ilegais bem antes da Lava Jato, porque essas acusações vêm lá de 2004. Além disso, Sérgio Moro e Gabriela Hart também estão sendo investigados pelos repasses ou distribuições de dinheiro resgatado da Petrobras sem a devida transparência, sem o devido critério legal, o que favorece a possibilidade de corrupção. Se Sérgio Moro e Gabriela Hart forem condenados, nesse caso que está também rolando investigação, Sérgio Moro pode ficar um ficha suja. Imaginem só vocês a ironia do destino, Sérgio Moro, o grande protetor, o grande herói da classe média, o combatente da corrupção, virando um ficha suja por corrupção. Isso seria melhor até do que uma cassação do Sérgio Moro, pelo menos na minha opinião.